sessão na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, que terminou em uma confusão generalizada nesta terça-feira. Pois é, quem participava dessa audiência era o ministro da Justiça, Flávio Dino, que voltou à casa para falar sobre os atentados do dia 8 de janeiro. Vamos então a Brasília conversar com o Igor Damasceno, que está ao vivo e vai trazer informação para a gente. Oi, Igor, boa noite para você. Explica para a gente o que aconteceu. Oi, Alex, boa noite a você, também a Rose, ao Dante, boa noite também a todos que nos acompanham aqui no nosso A Crítica Notícia. Olha, assim como aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a Comissão de Segurança Pública convidou o ministro da Justiça, Flávio Dino, para prestar esclarecimentos sobre 3 assuntos: as ações do governo federal no combate nas investigações dos ataques do dia 8 de janeiro, quando extremistas invadiram os prédios dos 3 poderes brasileiros, também sobre o decreto de armamento do presidente Lula, onde prevê o recadastramento de armas com registro e também as mudanças das políticas públicas para esse tipo de situação, e também sobre a ida do ministro Flávio Dino ao Complexo do Maré, no Rio de Janeiro. Esses 3 foram os assuntos que seriam tratados na Comissão de Segurança Pública daqui da Câmara dos Deputados, onde a gente fala ao vivo nesse momento. Vários parlamentares da oposição e da base governista começaram a questionar o ministro Flávio Dino sobre esses 3 assuntos, principalmente no que diz respeito ao decreto de armas. Só que toda vez que o ministro Flávio Dino iria responder, ele era interrompido por algum parlamentar da oposição. Isso despertou a ira do ministro Flávio Dino, que por diversas vezes ameaçou deixar a sessão, a audiência da Comissão de Segurança Pública pela metade. Os ânimos estavam sendo contidos pelo presidente da comissão, deputado Sanderson, do Partido Liberal do Rio Grande do Sul, só que os ânimos, toda vez que eram acalmados pelo presidente da comissão, uma nova confusão era iniciada. A briga ficou ainda mais evidente depois que alguns parlamentares da oposição compararam o presidente Lula a Hitler e a Stalin, que são aí 2 famosos personagens da Segunda Guerra Mundial e que provocaram uma onda de terrorismo mundo afora. Claro que o ministro Flávio Dino acabou defendendo o presidente Lula, mas os parlamentares da base governista começaram a brigar com os parlamentares da oposição que fizeram essa relação entre Lula e Hitler. Aí os ânimos ficaram ainda mais exaltados e por várias vezes a sessão foi interrompida. Vamos ouvir um trecho dessa confusão. Essa pergunta que o senhor fez sobre se o governo foi bom ou ruim, foi feita nas urnas ao povo brasileiro, no dia 30 de outubro. E o candidato... Eu não fiz essa pergunta. Vai interromper, senhor presidente, mais uma vez. Senhor presidente, mais uma vez. Senhores, está encerrada a sessão, nós vamos fazer uma nova convocação. Ela tá tomando. Fica calma. Fica calma, senhora, Bom, a gente viu aí que os ânimos ficaram bastante exaltados durante a sessão e também depois da audiência pública. O ministro Flávio Dino, depois de 1h30 de sessão, ele se retirou ali da tribuna do plenário 6 da Câmara dos Deputados, sendo hostilizado por parlamentares da oposição. Logo depois, a Polícia Legislativa foi chamada porque, por pouco, alguns parlamentares não saíram na briga no braço mesmo, por pouco não houve uma pancadaria. Exatamente por isso a Polícia Legislativa foi chamada. Logo depois que os ânimos foram contidos e que a sessão foi encerrada, eu conversei com o deputado que é presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sanderson. Ele explicou que houve essa briga, esses ânimos exaltados, tanto de parlamentares da oposição,
quanto da base aliada ao governo, e que a maioria dos parlamentares que causou esse tumulto não fazem parte da Comissão de Segurança Pública, apenas estavam lá para acompanhar a sessão e acabaram atrapalhando tudo. Vamos ouvir o que disse o presidente da comissão. A animosidade estava muito grande e aí eu encerrei a sessão. É uma pena, porque afinal de contas o ministro veio com bastante disposição para responder as perguntas, os deputados se prepararam para fazerem os questionamentos, mas meia dúzia de deputados preferiram usar da animosidade, do acirramento dos ânimos para levar adiante a reunião. Não tem como tu conduzir uma reunião como essa, que é uma reunião oitiva, uma sessão para buscar informações e respostas de um ministro de Estado, não tem como fazer sem paz, sem silêncio e sem um deputado respeitar o espaço do outro. Bom, o deputado Sanderson me confirmou que uma nova audiência vai ser marcada com a presença do ministro Flávio Dino e apenas a presença de parlamentares que fazem parte da Comissão de Segurança Pública. Essa comissão acha importante essa vinda do ministro aqui para o Congresso Nacional para responder quais são as políticas públicas sobre a questão armamentista, sobre as armas com registro no país, que o governo federal quer estipular junto ao Congresso Nacional. E também quer saber por que Dino foi no Complexo da Maré sem a presença e sem comunicar à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Flávio Dino se colocou à disposição de vir aqui ao Congresso Nacional novamente pelas redes sociais. Ele repudiou a audiência pública da Comissão de Segurança Pública de hoje. Disse que o próprio parlamento e o povo brasileiro foram desrespeitados por parlamentares que só estavam ali na comissão para causar tumulto. Volto com vocês. Impressionante, não é, Igor? Ultimamente, o nosso Congresso brasileiro, a gente tem visto cenas como essas, de confusão, de gritaria. Parece que a gente está vendo uma turma de quinta série, né? Aliás, eu acho até que os alunos de quinta série mais comportada, mais comportadinha, que Pode respeita o professor, pelo menos. Impressionante, né? Porque não houve respeito ao presidente, não houve respeito ao convidado, que ele estava na condição de convidado, o ministro da Justiça, Flávio Dino. E por mais que você não concorde com o pensamento do governo, por mais que você repudie o presidente Lula, por mais que você não goste da figura do Flávio Dino, você deve respeito a uma figura importante do Estado que está ali para dar informações, como o próprio presidente da comissão falou, que é de oposição, vale ressaltar, e foi obrigado realmente a brecar a discussão, porque não dava para continuar. A maior prova de que isso perdeu o controle é quando você tem um opositor, e opositor do PL gaúcho, né? Isso tudo a gente sabe que torna uma oposição ainda mais dura, ele encerrando a sessão, porque não aguentava mais aquela situação lamentável ali. Infelizmente, parece que os nossos parlamentares hoje, cada vez mais, eles estão ali para fazer cortes para o Instagram. Eles não querem discutir, não querem debater temas, então a gente parece que está enfrentando uma situação lamentável, É até difícil ver, eu fico pensando no Igor, que acompanha isso o tempo todo aí de perto, deve dar na paciência. Deve ser difícil, né, de acompanhar, e não ajuda em nada, uma discussão que é muito séria do desarmamento, tem muita gente que concorda, tem muita gente que não concorda, porém é um tema para ser tratado com seriedade. Discussão desse jeito não ajuda em nada e é lamentável que a gente veja esse tipo de situação aqui.